Olá, hoje vamos conversar com o nosso amigo William Fischer, ele que é especialista em projetos, não é? Formado em Ciências Contábeis pela UniOS, pós-graduação no grau de especialista em Administração Estratégica, Gestão Pública, Desenvolvimento Econômico Regional e no grau de mestrado em Administração, com foco em competitividade e sustentabilidade, sócio da BWA. Então, obrigado pela sua presença aí, Fischer, a gente chama mais de Fischer, né? Sim, sim. Mas o que você pode falar para nós, uma pincelada assim, sobre o William Fischer? Muito bem. Bom, primeiro, obrigado, deputado, pelo convite, o convite da sua equipe para estar aqui. Um prazer aí falar sobre esse assunto de nossa área, né? Parabenizar pela bela iniciativa de estar convidando aí pessoas da sociedade para falar de vários temas, né, que interessam a comunidade. Então, muito obrigado. Bom, eu atuo profissionalmente na área de contabilidade e de consultoria já há muitos anos. Mas quando cheguei em Cascavel, vindo de Paranaguá, sou natural de lá, e da capital também ali, convivi há muitos anos, né, estudando também. E quando cheguei aqui, como transferido pelo Exército, né? Foi oficial do Exército também? Sim, sim, fui oficial R2. E fui transferido no final dos anos 80 para cá, vindo 27 do Bacaxiri, Belog do Bacaxiri, né? Lá em Curitiba, que fiz estágio, e depois a vaga aqui em Cascavel no 15 Belog, quando estavam inaugurando, inclusive, o 15 Belog. Então, e a partir dali acabei ficando, era para voltar a Curitiba, acabei ficando aqui em Cascavel, e lá se vão 32 anos. Se apaixonou por Cascavel? Ficamos aqui. E construí, obviamente, né, o resto da minha carreira fora do Exército, depois que acabou o meu período aí de trabalho, e acabei trabalhando também na área de gestão pública, né, na antiga CCTT, depois transformei para a CETRAN, cheguei à presidência da empresa, fui secretário municipal de cultura e atuei paralelamente com a parte de consultoria e depois carreira solo na contabilidade e consultoria até o momento com o nosso escritório, que é a BWA, que é uma assessoria específica voltada para o terceiro setor. Né? Então, assim, nesse caminho que surgiu a paixão pelos projetos. Sim, sem dúvida. Então, primeiro, um nicho de mercado onde a profissionalização, ela já no início, né, há mais de 2 décadas que eu lido com isso, deputado, então, o nível de profissionalização ainda era muito pequeno, né? As principais legislações do setor, eu acompanhei o nascimento dessas legislações, que começou a partir da metade da década de 90, né? Lá na época ainda da dona Ruth Cardoso, com a legislação da UCIP e outras legislações específicas, depois o novo Código Civil, né, que já alterou bastante coisa dentro dessa área do terceiro setor também, dando um direcionamento mais claro, né, para as personalidades jurídicas aí de associações, fundações, organizações religiosas. Na sequência, o Conselho Federal de Contabilidade acabou criando as normas, né, as instruções normativas específicas para o terceiro setor. Quer dizer, é todo um processo de desenvolvimento e evolução do segmento, né? Culminando agora na legislação mais recente, né, que todos conhecem, na administração pública e no meio do terceiro setor, que é a Lei 13.019, que instituiu o processo licitatório, né, entre as organizações não governamentais, as organizações sem fins lucrativos. Inclusive, ela trouxe, essa lei, o escopo de uma nova denominação, todo mundo chama de ONG, né, importou essa denominação popular, mas essa lei trouxe ao Brasil uma denominação oficial, OSC. Então, agora, essas entidades são chamadas de OSC, Organização da Sociedade Civil. Todas as organizações sem fins lucrativos, sejam elas associações, sejam elas fundações, sejam elas organizações religiosas, né, organizações sociais e até partidos políticos. Partidos políticos também são consideradas organizações da sociedade civil agora, organizações sem fins lucrativos. Sempre foram, né, a natureza jurídica sempre foi sem fins lucrativos, mas oficialmente passa a ser reconhecido como OSC a partir dessa lei, a 13.019 de 2014. Então, concluindo um pouco essa questão aí da minha vivência, né, com relação ao terceiro setor,
são mais quase 25 anos, né, envolvidos com essa área, esse segmento. Então, assim, a gente vê que esse terceiro setor, o universo que permeia ele tem é muito, não digo volátil, ele é muito dinâmico, né? Então, a cada dia, uma nova legislação, uma nova regra, e tem que estar muito antenado para acompanhar tudo isso. Dúvida. Não é diferente de outros segmentos do ponto de vista da evolução. A tecnologia tem trazido também um diferencial muito grande, né, na sobrevivência dessas organizações, na gestão. Mas o que eu destacaria nessas recentes legislações, e principalmente essa que eu citei anteriormente, essa lei, a 13019, ela passa a exigir um grau de profissionalização dos gestores dessas organizações, dos dirigentes, muito alto, né? Acabou-se um pouco aquela história de entender essas organizações apenas como organizações filantrópicas, né? Então é preciso que os dirigentes, os diretores e os conselheiros atuem de uma forma mais efetiva, que se aprofundem mais no conhecimento técnico, na legislação. Em realidade é uma empresa, né? É como se fosse uma sociedade empresária, né? Apenas a natureza jurídica que é sem finalidade de lucro, ou seja, não pode distribuir lucros para os seus dirigentes. Tem que aplicar nos objetivos, nas finalidades sociais dessas organizações. Mas é um setor muito dinâmico. Hoje, quando eu digo, obviamente, são dados aí dos últimos 2 anos, já representa em torno de mais ou menos quase 2%, 2,5% do PIB, né, de movimentação financeira no país, então é muito alto mesmo. A maioria das organizações tem relações com o poder público em qualquer esfera, seja no município, seja no estado, ou seja da União, e juntando essas 3 esferas, nos últimos 2 anos foram mais, se não me falha a memória agora, mais de 10 bilhões de reais em repasses de recursos, né, para essas organizações. Por isso, o surgimento de tantas legislações que o senhor citou, de tantos regramentos, para que, obviamente, a situação não fuja ao controle, né? Então, a exemplo da utilidade pública que você conseguiu aí para o handebol de Assis Chateaubriand, e outros projetos que você conseguiu emplacar, assim, que está tocando, assim, que você poderia citar mais ou menos para a gente? Assim, bom, falando um pouco dessa questão, a parte de projetos e programas na área de captação de recursos dentro de uma organização social é o coração, é o que move, né? As pessoas envolvidas com essas organizações, elas passam praticamente 7 dias por semana, 24 horas por dia, pensando numa forma ou na melhor forma de captar recursos, né? E os projetos são uma das formas, né, mais utilizada, né? Ou seria a forma mais utilizada. Por quê? Porque aonde estão os recursos, principalmente na esfera de governo, se exige que existam projetos formatados, bem elaborados, né? E as legislações já trazem o escopo de como montar e elaborar isso. Agora, entra, obviamente, todo um conhecimento técnico de legislação, e não só a legislação específica para aquele determinado projeto, mas também as legislações complementares. Porque quando você fala de uma legislação referente à cultura ou ao esporte, por exemplo, você tem aquela legislação específica do esporte e da cultura, mas quando você, dentro do planilhamento, você começa a discorrer sobre o assunto, você vai verificar que é preciso conhecer a lei de responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa, o Código Civil, o Código Tributário Nacional, e aí começa realmente a ampliar o espectro da necessidade da profissionalização que essas legislações trazem à tona, né? Agora, com relação a essa questão da utilidade pública, por exemplo, o governo federal, nesta própria lei, na 13019, nós estamos citando ela aqui várias vezes, né, porque realmente é uma legislação muito importante que surgiu, ela extinguiu a utilidade pública federal. Não há mais necessidade de se ter utilidade pública federal no Brasil hoje, né? E todas essas organizações que não têm mais a utilidade pública federal, elas
conseguiram conquistar o benefício de manter aquilo que de melhor essa certidão oferecia, elas continuam mantendo. E qual foi a novidade? As novas instituições que estão sendo criadas, essas organizações, ou aquelas que já existiam, mas não detinham essa certificação de utilidade pública federal, passam a ter os mesmos benefícios, já nascem com esses benefícios. Isso é uma coisa importante que a sociedade tem que saber, porque existem benefícios fiscais, tributários, quando a pessoa tem essa utilidade pública federal, né? Ou tinha, né? Agora, a utilidade pública estadual e a utilidade pública municipal continuam existindo, porque foram criadas através de leis próprias, né? Então, todos os estados hoje no país e a maioria dos municípios têm, obviamente, dentro do seu componente ali, legislativo, a possibilidade de criar e oferecer a utilidade pública, né? Recentemente nós encaminhamos, obviamente, lá até o seu gabinete, né? Que tem nos dado todo esse apoio, na elaboração, então, do processo de conquista de algumas utilidades públicas estaduais, né? Recentemente foi, então, o processo da Associação de Handebol lá de Assis Chateaubriand, né? E o qual, obviamente, após um trâmite, foi aprovado. E mais alguns processos estaremos encaminhando aí ao seu gabinete em breve, para que também nos dê essa condição. No âmbito da utilidade pública estadual, é importante destacar que é necessário também a utilidade pública municipal, né? E no âmbito municipal, o procedimento é basicamente o mesmo. O comprometimento de usar os recursos para, obviamente, as finalidades propostas, né? E a consequência de uma entidade ter a utilidade pública estadual é poder participar com tranquilidade de editais de repasse de recursos públicos, de poder, principalmente o mais conhecido no âmbito estadual, é o Programa Nota Paraná, né? Onde também a entidade recebe recursos através do governo do estado de percentuais sobre o consumo, né? Onde essas notas fiscais, dependendo do valor, repassam alguma coisa para essas organizações. Então é muito importante realmente a entidade ter a utilidade pública municipal e estadual. E, Fischer, você, como especialista em projetos, um vademecum, uma enciclopédia ambulante aí, qual que é a grande importância de você fazer elaborar um projeto muito bem executado para pontas? Bom, sem dúvida. Como em todas as áreas, tudo que é bem planejado, tudo que é visualizado de uma forma que se possa começar a execução, sabendo, inclusive, conhecendo os riscos, né, que aquela ação pode trazer, terá a maior chance de sucesso possível como resultado. Então, elaborar bem um projeto exige, né, uma área de conhecimento de complementar, não só específica da área, mas também de cultura geral. Então, quando você escreve um projeto, às vezes você vai escrever sobre a área social, de assistência social, de cultura ou de esporte, mesmo que você não conheça aquela área específica, é importante que você leia a respeito, para poder compor melhor esse teu planejamento. Tudo que for agora planejado, no início da elaboração de um projeto, será muito bem executado, conforme o planejamento. E mais importante, uma dica importante, quando você elabora um projeto, com dinheiro público principalmente, tem que prestar atenção no processo final de prestação de contas. Então, quando você começa a executar o projeto, você já está pensando em como ele será prestado contas. Muita gente elabora o projeto pensando apenas no dinheiro, como ele vai usar, mas não se preocupa com o procedimento. E isso tem causado muitos problemas no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E fica suscetível, logicamente, né, à fiscalização do Tribunal de Contas. Né? Exatamente. E não esquecendo que os dirigentes são responsáveis pelas ações, né, e podem ser vinculados a qualquer tipo de problema futuro nesses procedimentos de prestações de contas. E hoje também não esqueçamos que o governo do Estado, via Tribunal de Contas, usa a tecnologia para estar passo a passo acompanhando o trâmite e a utilização do recurso público. O Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, tem um sistema, que é o CIT, que é o Sistema Integrado de Transferência Voluntária. E depois, quando um projeto já está pronto,
até o momento dele ser executado. Quanto tempo demora mais ou menos esse lapso de tempo? Varia muito dependendo da complexidade do projeto. Mas vamos pegar um projeto pela lei de incentivo ao Estado ou a lei de incentivo fiscal federal, tanto na área de cultura e esporte, demora-se aí, em média, um prazo de elaboração de 2 a 3 meses, mais um trâmite aí de 5 a 6 meses, dependendo da agilidade das comissões de governo, e depois mais um período de 30 dias até a publicação de autorização de captação. Então estamos falando aí de um prazo médio, né, entre 8 a 10 meses, desde o início da elaboração até a publicação no Diário Oficial, autorizando essas entidades a captarem recursos com esses projetos. Uhum. E no caso das entidades, onde a gente observa maior falha, as falhas que eles põem na elaboração dos projetos, as entidades em si? Uma boa pergunta. Essa falha está mais concentrada no desconhecimento dessas legislações e, às vezes, a interpretação equivocada dos editais de governo, aonde lá constam todo o regramento de como preencher, elaborar as planilhas e o que pode e o que não pode. Como é uma área de especialidade, né, geralmente essas organizações elas têm que ter uma contabilidade voltada específica para o terceiro setor. A parte de gestão tem uma série de exigências no estatuto que a maioria das entidades acaba não cumprindo, né? E tem muita entidade que pensa que ter um estatuto de 70 páginas é mais importante do que ter um estatuto de 10 páginas, mas o importante não é só a quantidade, o volume de páginas, o importante é o conteúdo estar intrinsecamente ligado ao objetivo da entidade. Além disso, tem a questão, obviamente, de saber entender a necessidade daquele momento do que é mais importante para a entidade, para fazer um projeto. Fazer um projeto não é só porque saiu o edital e tem dinheiro disponível, é saber se aquilo cabe no cotidiano, na gestão, na administração da entidade e que tipo de resultado vai oferecer para o público-alvo, que é o que? A criança, o adolescente, o adulto, o idoso em situação de vulnerabilidade social ou de necessidade de alguma forma de evolução, né, na área de educação e tudo mais que existe hoje na nossa comunidade. Logicamente, né, a presença de um profissional especializado, altamente especializado, dependendo da complexidade da situação, aí é fundamental, né, para que tenha esse olho clínico diante de um edital, digamos assim, que um leigo que eu digo, não é que é pessoa que dá donada, mas por mais arraigado que esteja dentro da empresa, se ele não tiver esse métier, essa especialidade, digamos assim, né, essa normalidade, né, digamos, é uma coisa normal para você batendo o olho, você como especialista vai ver, né, falou, vamos por aqui ou por ali, é a coisa que um outro especialista não vai enxergar. Isso é importante também ressaltar que, às vezes, a maioria das organizações, às vezes não, a maioria das organizações não tem dinheiro sobrando, né? E às vezes também pensa-se que ao não investir numa capacitação ou numa qualificação, não estou falando só de uma assessoria, a contratação de uma assessoria, mas também do próprio quadro interno de funcionários. Às vezes, essas entidades não querem dispor de um recurso para capacitar o próprio funcionário para entender melhor a legislação, essa parte da área de sustentabilidade, de elaboração de projetos e tudo mais, e perde muito com isso. Porque no momento, como o senhor disse, no momento de elaborar, de ler um edital e tudo mais, acaba não interpretando da maneira correta, não aplicando a legislação, acaba tendo até problema durante a execução do projeto, caso venha a receber algum tipo de recurso. E também é importante ter um olhar para o composto, né, dessas ações. Então, uma entidade ela não sobrevive sem uma gestão adequada no seu dia a dia, não sobrevive sem um recurso adequado, claro, de acordo com as suas necessidades, e sem pessoas qualificadas, né? Não se pode mais pensar numa organização apenas com a paixão, com a boa vontade, né? Isso não existe mais. Hoje em dia, ou a gente profissionaliza, né, ou essas entidades deixarão aos poucos de existir. Isso mesmo.
Tá ok. William Fischer, é grato a satisfação de recebê-lo, bater um papo aqui, para a gente saber, para que os nossos amigos também saibam que existe esta possibilidade, existe esse terceiro setor, especialistas também nesse setor aqui, que é muito importante, né? A gente vem dos outros setores e não imagina que existe isso aqui, né? Então, existe agora uma pessoa altamente qualificada, que é bem próximo de nós aqui, bem próximo, né, na nossa Cascavel aqui, que é o Papa na situação de projetos aqui. Muito obrigado. Você tem alguma consideração final aí? Não, apenas agradecer, né? Não sou o dono da verdade, em que pese agradecer toda a gentileza aí da sua consideração comigo, mas assim, o importante é que a gente possa, dentro das nossas áreas de atividade, contribuir cada vez mais para o crescimento e evolução da sociedade. O terceiro setor, ele é muito bom trabalhar, é satisfatório, por quê? Porque você consegue visualizar o benefício realmente na área da responsabilidade social que você proporciona para a sociedade. Assim como o senhor, imagino, lá como deputado, né, estadual, no seu gabinete, com todas as suas ações, promovendo também várias atividades que beneficiam a população paranaense. Então, não é muito diferente, né, em que pese os segmentos serem distintos, mas a ação de responsabilidade social, tanto na minha área, como na sua área, que o senhor milita lá em Curitiba, hoje, como agente político, né, é muito importante para a sociedade. Obrigado. Esse é o William Fischer, com grata satisfação, William, conhecê-lo aí nas nossas caminhadas aí, e um forte abraço a todos.